Olá, pessoal. Eu sou o professor Rafael Trindade. A gente está com mais uma aula aí do curso de equação de segundo grau. A gente vai mostrar para vocês hoje que dá para resolver equação de segundo grau completando quadrado. O que é completar quadrado? É fazer nessa equação de segundo grau aqui aparecer um produto notável, né, que seria um trinômio quadrado perfeito. E a partir daí a gente usar isso no nosso caminho para a resolução. Aqui do ladinho, eu coloquei os passos para a gente começar a resolver. Os passos, cada passo que a gente tem para começar a resolver. Primeiro, eu tenho que completar os quadrados, fazer com que esse quadrado perfeito, esse trinômio quadrado perfeito apareça aqui, para aí sim poder resolver a equação de segundo grau. Então, vamos lá. Como é que eu começo isso? Primeiro passo, o coeficiente A, né, se ele for diferente de 1, eu vou dividir toda a equação pelo valor do coeficiente. Nesse caso aqui, ó, o A vale 1. Então, não tem que fazer nada com relação ao primeiro passo. O primeiro passo, eu não vou fazer nada agora. No segundo passo, eu vou pegar o coeficiente B, que é 4, vou dividir ele por 2. Esse é o segundo passo. Tá? Peguei o coeficiente B aqui e dividi ele por 2. O que eu fiz? B sobre 2. Ok? Feito isso, eu vou pegar o resultado que eu encontrei ali e vou elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar lá b sobre 2, 4, né? 4 sobre 2. O segundo passo, o resultado disso daqui vai ser igual a 2, certo? Esse é o resultado. No segundo passo, foi feito isso, dividiu b por 2. O terceiro passo é elevar esse fator aqui ao quadrado. Então, vou pegar esse cara aqui e vou elevar ao quadrado. O resultado disso é 4. Tá? Aqui, o primeiro passo já foi, segundo passo já foi, terceiro passo já foi também. Agora eu vou para o quarto passo. O que é o quarto passo? Eu vou pegar a expressão que está lá em cima, né, que é o x ao quadrado, mais 4x, deixa eu apagar esse cara, x ao quadrado, mais 4x, menos 5. E aí, esse número que eu encontrei aqui, que é o 4, ó, eu vou somar ele e subtrair. Somei ele e subtrair. Rafael, para que você fez isso, cara? Não tem necessidade nenhuma. Isso é um passo que eu posso tomar, é uma operação matemática. Só que se você observar aqui, ó, você somou 4 e tirou 4. Isso daqui, ó, esses dois números somados são iguais a zero. Né? 4 menos 4 é zero. Então, absolutamente nada que eu tenha feito aqui até agora mudou a expressão que tinha lá em cima, a equação que tinha lá em cima. Então, eu não mudei nada nela. O que eu vou fazer? Eu vou tomar essa providência aqui para poder ajustar os números. Todos os dois. Né? Eu vou pegar todo mundo que está aqui positivo, vou chegar aqui e vou fazer isso. Ó. X ao quadrado mais 4x mais 4. O negativo eu vou passar para lá. Ele vai ficar menos 5 menos 4 igual a zero. Certo? Isso daqui, né? Isso daqui, esses três fatores agora, são trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito é aquele carinha lá que a gente aprendeu lá no oitavo ano, que é quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Aí, para fatorar esse cara, o que a gente faz? Tira a raiz dos dois, das duas pontas, né, do primeiro e do último, certo? Aí vai ficar A mais B ao quadrado. Nesse caso aqui, né? Esse cara está fatorado. Esse trinômio aqui, ó, o A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso é um trinômio porque tem três elementos, e as duas pontas estão elevadas ao quadrado. Tá? E aí, para confirmar, é bom você multiplicar um pelo outro e
multiplicar por 2 para ver se vai dar o número que está aqui no meio, que é exatamente o caso. Nesse caso aqui, que a gente está trabalhando aqui agora, tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz ali. Tirei a raiz quadrada primeiro. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Mais a raiz quadrada do último aqui, que é esse cara que eu estou trabalhando aqui agora. Esse cara aqui, tá? O 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Isso vai ficar elevado ao quadrado. Então, esses três primeiros termos são um trinômio quadrado perfeito e, na sua forma fatorada, ele fica escrito como x mais 2 ao quadrado. Já os outros dois eu vou juntar, vai ficar menos 5 com menos 4, que dá menos 9, e vou jogar esse cara depois para o outro lado. Aqui, ó, eu fiz o passo 4, que é somar e subtrair o resultado daquele quadrado, né, que era o 4. Depois, eu fatorei a expressão quadrática obtida e, por fim, eu vou fazer agora a verificação do passo 6, para ver se eu preciso ou não. Se o fator A era diferente de 1, eu precisaria multiplicar essa expressão toda que está aqui agora, nessa linha, por ele. Como o fator A é 1, então eu não faço nada, o passo 6 está concluído. Observe que isso daqui não é uma equação de segundo grau bonitinha, né? A gente precisa passar esse 9 para o outro lado. Então, eu vou reescrever isso aqui. Você vai ficar com x mais 2 ao quadrado igual a 9. Tá? 9 estava negativo, trocou para o outro lado, ficou positivo. Beleza, Rafael. E agora o que eu faço? Daqui, esse expoente daqui, ele vai ser jogado para o outro lado. Né? Ele vai passar para o outro lado como raiz. E aí a gente vai passar a ter aqui o seguinte. Né? Eu vou ter lá x mais 2 é o número que é elevado ao quadrado da 9. Então, x mais 2 é mais ou menos a raiz quadrada de 9. Vou fazer uma tracinha aqui e a gente continua aqui para frente. Então, olha só. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, x mais 2 é igual a mais ou menos 3. Isso significa que o x mais 2 é igual a 3, ou o x mais 2 vai ser igual a menos 3, certo? Se o x mais 2 é igual a 3, então x é igual a 3 menos 1. Repito o ou, porque eu tenho que fazer com negativo também. Se o x mais 2 é igual a menos 3, então o x vai ser igual a menos 3 menos 2. Aí o x pode ser x igual a 2, ou o x pode ser igual a menos 5. Olha, fazendo besteira aqui. Ó. Volta, 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 volta. Aqui, ó, eu passei 1 por outro lado, era 2. Então, aqui não é para passar, não é para passar menos 1, é menos 2, certo? Então, se eu fiz isso, vai ficar corrigindo, né? Não é 3 menos 1, e sim 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Infelizmente, para mim, a minha cabeça tem a habilidade de identificar algumas situações, enxergar o resultado final. E, infelizmente, eu acabo substituindo o resultado final no meio do caminho. Foi o que eu fiz aqui. Aqui é 2, não é 1. É 3 menos 2. No segundo caso aqui, que é x menos 3 menos 2, vai ficar menos 5.
Vamos lá, vamos para a próxima equação de segundo grau que a gente vai tentar resolver, usando o processo de completar a fórmula, o mecanismo de completar quadrado para resolver. Observem que aqui agora, o A, né, que é esse númerozinho aqui, ó, ele não é igual a 1. Então, eu vou precisar obedecer o primeiro passo. Primeiro passo, caso o coeficiente A seja diferente de 1, temos que dividir toda a equação pelo coeficiente. Então, eu vou dividir todo mundo que está aqui, né? Toda essa equação, como a gente já fez antes, dividir todo mundo por 2. Tá? Fazendo isso, a gente vai ter x ao quadrado no começo, menos 8x. 8x dividido por 2 vai ficar aqui, menos 4x. E menos 24 dividido por 2 vai ficar menos 12. Tá? Aí você pode pensar assim, poxa, Rafa, mas aí já está aparecendo trinômio, não tá? Está aparecendo um trinômio sim, mas esse trinômio não é quadrado perfeito. Ele não tem quadrado, um número ao quadrado nas duas pontas. Se tivesse, era muito mais fácil, o caminho era muito mais rápido, a gente terminava isso em 2 tempos. Então vamos lá, marquei aqui o primeiro passo, dividir a equação pelo coeficiente A. Agora, eu vou pegar o coeficiente B do jeito que ele ficou, tá? E vou dividir ele por 2. Então, aqui eu vou pegar 4 dividido por 2. Esse é o resultado que eu quero no segundo passo. Beleza. Isso vai dar 2, certo? 2. Beleza? Agora, no terceiro passo, o que eu tenho que fazer com esse 2? Elevar ele ao quadrado. Então, o terceiro passo, concluído aqui com sucesso, eu levei ele ao quadrado. O quadrado desse número, 2 ao quadrado é 4. Passo 4 agora é o que eu vou fazer. No passo 4, eu vou adicionar e subtrair aquele número na expressão. Então, o 4. Eu tenho que somar e subtrair ele. Então, vai ficar lá x ao quadrado menos 4x. Então, vai ficar aqui menos 12, do jeito que está aqui, 12, mais 4, menos 4, igual a zero. Tá? Percebam que aqui, mesma situação, foi incluída nessa expressão um zero, né? Porque 4 menos 4 é zero. Então, eu não mudei nada nessa equação. Tá? E agora eu vou pegar aqui o 4, vou colocar em ordem. Vai ficar lá, x ao quadrado menos 4x mais 4 menos 12 menos 4, certo? Igual a zero. Quase terminei. Aqui, ó, esse cara aqui é o trinômio quadrado perfeito. Ah, mas quem é esse trinômio? É o mesmo da questão anterior, só que com um cuidado que a gente tem que ter aqui, que é o seguinte, ó, vai ficar aqui x ao quadrado. X ao quadrado não, fica só x. X menos 4, vou tirar o quadrado, x menos 2 elevado ao quadrado, menos 12 com menos 4, menos 16. Tá? Menos 12 com menos 4, menos 16. E assim a gente termina o passo 4, que foi somar e subtrair. O passo 5, que é fatorar a expressão. E agora
eu preciso multiplicar essa expressão pelo fator que eu dividi, né? Então, agora, eu vou multiplicar essa expressão por 2. De novo por 2, porque eu dividi por 2 para conseguir completar o quadrado, agora eu vou multiplicá-la por 2. Fazendo essa multiplicação por 2 aqui, ó, aqui embaixo, sobre, vai ficar 2 vezes o primeiro termo, que é x menos 2. Deixa eu apagar essa parte aqui. 2 vezes aí, x menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 16. 2 vezes o 16. Tá? Então, multipliquei de novo agora todos os termos por 2. Como é que vai ficar essa equação? Vou subir aqui. A equação vai ficar assim. 2 vezes x menos 2 ao quadrado menos 32. Certo? 32. 2 vezes 16, 32, igual a zero. Para resolver a equação de segundo grau, agora, eu vou deixar esse termo, esse binômio que está aqui dentro do parênteses, isolado. Então, vou jogar os dois números que estão aqui para lá, para o outro lado. O 32 está negativo, ele vai ficar positivo. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter a equação de segundo grau, assim, x menos 2 ao quadrado igual a 32 dividido por 2. Certo? 32 dividido por 2 é 16. Então, eu tenho x menos 2 ao quadrado igual a 16. Esse passo aqui, a partir desse momento, né? A partir desse momento, o que a gente vai fazer é resolver exatamente como fez no outro. O 2, que é o expoente. 2, que é o expoente. Vai passar para o outro lado como raiz. Então, e já com sinal de mais e menos. Né? X menos 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4, né? Então, vai ficar x menos 2 igual a 4, ou x menos 2 igual a menos 4. Ok? Da primeira parte, o 2 passa para lá, vai ficar positivo. Aí eu vou ter x igual a 2 mais 4, né? 4 mais 2, isso me dá 6, ou x igual a menos 4 mais 2. Se eu tenho menos 4 mais 2, isso é igual a menos 2. Ok? Então, essa daí é a segunda equação resolvida através do processo de completar quadrados, a partir do método de completar quadrados. Beleza? Terceira e última equação de segundo grau, né? Última sem contextualização, sem enquadramento, equação de segundo grau resolvida pelo método de completar quadrados. Primeiro passo, observar o coeficiente A e verificar se ele é 1. Não é. Está marcado aqui já. Ó. O coeficiente A é 3. Então, segundo passo, dividir todos os elementos dessa equação por 3. Vou passar a linha aqui e dividir todo mundo por 3. Tá? Dividindo todo mundo por 3, a equação vai ficar assim. X ao quadrado menos 5, né? 15x dividido por 3, 5x. E 18 dividido por 3 dá 6. Mais
mais 6. Isso vai ser igual a zero. Ok? X menos 5, x ao quadrado menos 5 mais 6. Observem que esse cara aqui é um trinômio, mas não é um trinômio quadrado, né? Então, a gente vai ter que resolver esse problema. Passo 1, concluir. Passo 2, dividir o coeficiente b por 2. Se eu pegar o de coeficiente b por 2, né? b dividido por 2, e vou juntar o passo 2 e 3, elevando isso aqui já ao quadrado. Eu vou ficar com o seguinte, vai ficar 5 sobre 2 ao quadrado. Os passos 2 e 3 concluídos, isso vai dar 25 quartos. Não tem como simplificar, infelizmente, o fator é esse aí, não tem o que fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar esse resultado aqui e subtrair esse resultado, fazendo aquela inclusão do zero que a gente viu anteriormente. Então, vamos reescrever essa expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 25 quartos menos 25 quartos mais 6 igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver isso aqui agora. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Né? Esses três primeiros termos que estão dentro do parênteses é um trinômio quadrado perfeito. Fatorando eles, eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro, que é o x, repito o primeiro sinal, que é o sinal de menos, e coloco a raiz quadrada do segundo, que vai ser igual a 5 meios. Tá? Quem quiser fazer depois e desenvolver esse produto notável vai perceber que o resultado é esse aqui mesmo. E agora eu tenho que juntar esses dois últimos, né? O 25 quartos e o 6. Para isso, eu vou fazer aqui no cantinho de vermelho só para facilitar a nossa vida para depois apagar. Tá? Se eu tenho menos 25 quartos mais 6, a gente usa esse método. Apaga o zero, apaga o zero, apaga o zero. Não tem zero aqui, é só o resultado da soma. Tá? Para somar essa fração com 6 aqui, a gente multiplica aqui embaixo, ó, multiplica aqui embaixo 4 vezes o 6, e o resultado desse valor eu junto com o 25. Então, vai fazer o seguinte, vai ficar lá, menos 25, mais 4 vezes 6 dá 24. 24 dividido por 4. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar menos 1 quarto. Então, aqui eu fiquei com menos 1 quarto, tá? Juntando o 6 e o 25 quartos ali. Isso tudo igual a zero. Só que a gente tem que fazer aquele passo, o 4. Já foi feito, né? Eu somei e subtraí o resultado aqui, que é o 25 quartos, e fatorei a expressão quadrática. Então, o passo 4 e 5 já foram. Agora eu vou para o passo 6. Se o fator A era diferente de 1, então eu preciso multiplicar a expressão pelo valor inicial, né? Multiplicar a expressão resultante pelo valor inicial do A. Então, o A era 3. O que eu vou fazer? Aqui mesmo, eu vou multiplicar esse cara vezes 3 e esse cara aqui vezes 3 também, tá? Esse 1 quarto eu vou multiplicar por 3 também. Tá? E aí eu vou repetir a expressão aqui já com o resultado, tá certo? Aí você tem lá 3, vou botar o preto aqui, 3 vezes x menos 5 meios ao quadrado
menos 3 quartos, ok? Igual a zero. O procedimento para resolver é o seguinte, eu vou pegar esse fator aqui, que está dentro do parênteses, e vou isolar, porque é onde está o x. E o x, coitado, ele sempre quer ficar isolado. Antissocial toda a vida. Deixa eu apagar isso aqui. E aí a nossa expressão vai ficar assim. Isolando, né, o x ali, a gente vai ficar com 3 vezes x menos 5 meios ao quadrado igual a 3 quartos. O 3 quartos, o 3 que está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então, x menos 5 meios ao quadrado vai ser igual a 3 quartos dividido por 3. Tem uma fração em cima da outra. Esse número que está aqui embaixo, basta que eu multiplique pelo de cima. Então, aqui, pelo de cima dele, tá? Imediatamente acima dele. Então, aqui, a gente sobe e vem para cá. Aí vai ficar assim, ó, x menos 5 meios ao quadrado igual a 3 quartos, 3 sobre 4, 3 dividido por 4 vezes 3. Aqui eu corto 3, e aí vai ficar só um quarto. Aí você vai ter lá x menos 5 meios igual a um quarto. Aqui é o quadrado, aqui um quarto. Tá? Deixa eu mudar isso aqui, beleza? E aí o processo passar o 2 como raiz para o outro lado. Aí vai ficar x menos 5 meios igual a mais ou menos a raiz quadrada de um quarto. Aí olha só, vai ficar lá, vai ficar x menos 5 meios igual, de novo que eu falei, a minha cabeça tem o hábito de botar a resposta no meio do caminho. E aí, às vezes, acabo errando o cálculo por causa disso. Aqui é um quarto dentro da raiz. Quando eu tiro a raiz, fica mais ou menos 1 sobre 2. Esse 5 meios vai passar para o outro lado, e aí você vai ter x igual a meio mais 5 meios, ou x igual a menos meio menos 5 meios. Como o denominador é igual, né, o denominador é o próprio 2, eu vou pular essa linha aqui, o denominador é igual, aí você vai só mexer com a parte de cima, somar ou subtrair com o numerador, que é a parte de cima. Então vai ficar lá x igual a 2 embaixo e 6 em cima. Ou x igual, que é mais, né, trocou de lado, ficou positivo. X igual a 2 embaixo e 4 em cima. Então significa que o x é igual a 3, ou o x é igual a 2. Tá? Essas são as duas respostas da equação de segundo grau, utilizando o completamento de quadrados ou o método de completar quadrados para resolver. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai tentar resolver outras equações ao longo do curso utilizando esse método também, porque ele é bastante interessante como uma forma de escapar da equação de segundo grau, da fórmula de Bhaskara, né, para resolver a equação de segundo grau. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dificuldade, alguma pergunta, a gente vai disponibilizar uma forma de contato para vocês tirarem as suas dúvidas.
Tchau, tchau para vocês e até a próxima.